Ora, bom dia, irmãos. É para mim uma grande alegria poder estar aqui com vocês nesta manhã. Não é uma igreja desconhecida para mim, muitos de vocês não me conhecem, mas eu conheço muita gente aqui, principalmente ali o Luís e a Hélia, que já conheço há um bom tempo, mas também o Miguel e a sua família. Venho aqui com a minha família também, estão ali atrás, só apresentá-los: a minha esposa Jara, os nossos filhos Dara, mais velha, Júnior, do meio, e a mais nova, a Dádiva. Trago também os cumprimentos da nossa igreja, Igreja Batista de Miratejo, na pessoa do nosso pastor Mário Pina. E então, irmãos, vamos à nossa mensagem nesta manhã, esperando realmente que o Senhor fale aos nossos corações e que nós possamos dar ouvidos à palavra do Senhor, que para nós é o mais importante. Gostaria, apesar do Miguel já ter orado, também de orar para iniciar este tempo. Senhor, estamos gratos pela oportunidade de poder desfrutar da Tua Palavra, que sabemos que é o mais importante para nós, Senhor. E nós te queremos pedir que nesta manhã Tu nos possas fazer ouvir a Tua voz, possamos realmente conhecer-te um pouco mais e pôr em prática aquilo que Tu demandas de nós, Senhor, como maridos, como esposas, como filhos, Senhor, e que possamos realmente ter os nossos olhos fitos em Cristo, no mundo onde sabemos que há tanta coisa a acontecer, Senhor, mas que em nós possa brilhar a luz de Cristo para a Tua honra e glória, Senhor. Esteja connosco nesta manhã, te rogamos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta manhã proponho-me a falar com vocês acerca do problema do mal. É o título da nossa pregação nesta manhã. O problema do mal. O nosso texto base será em Gênesis 3, capítulo 3, versículos do 1 ao 15. Eu vou começar por fazer esta leitura e ao longo da mensagem, então, analisaremos este texto. Então, se puderem abrir comigo em Gênesis capítulo 3, vamos juntos ler do versículo 1 ao versículo 15. Que diz então o seguinte: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Disse Deus: vou começar no versículo 2. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ora, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, corria o ano de 17 de junho de 2017, quando um incêndio florestal arrasou o concelho de Pedrógão Grande. 66 pessoas perderam a vida. Entre elas estavam várias famílias com vários filhos, como vemos aqui na igreja. Nessa tragédia, 500 casas foram destruídas e vários postos de trabalho e empresas foram completamente arrasados. O desastre de Pedrógão, que todos bem conhecemos e ouvimos falar, foi o maior incêndio florestal de sempre em Portugal. E desde 1900 foi o 11º mais mortífero
a nível mundial. Alguns anos mais tarde, mais precisamente a 6 de maio de 2020, fomos deparados com outra tragédia que teve um grande impacto a nível nacional. Estávamos em plena pandemia quando ouvimos falar da pequena Valentina, que após ser brutalmente torturada com água quente e espancada pelo pai com a participação da sua madrasta, ela foi colocada no sofá da sua casa, onde após cerca de 6 horas de total agonia, sofrimento e solidão, espumou pela boca, teve várias convulsões e veio a falecer. Irmãos, um sofrimento atroz. O pai dela, quando deu conta do sucedido, todos ouvimos na televisão, tapou a cara da menina com um pano, foi para o seu quarto ver séries da Netflix e já de madrugada agarrou o corpo da menina e desfez-se dele, do corpo, numa zona de mato, de difícil acesso. E depois, na manhã seguinte, ele foi à polícia reportar o desaparecimento da filha e depois o resto da história já conhecemos. Ele foi preso, foi colocado perante a justiça. Irmãos, sejamos honestos. O problema do mal é um assunto que, de certa forma, aterroriza os crentes. Perante relatos como estes que eu acabei de dizer, como é que nós... Quem é que nunca se questionou onde é que está Deus no meio de tanto mal? Quando vamos falar com as pessoas lá fora, é a pergunta que mais ouvimos. Se Deus existe, por que é que nós temos tanto mal no mundo? Como é que podemos justificar a presença do mal e ao mesmo tempo dizer que Deus é amor? Aqui mesmo, no nosso meio, eu não conheço aqui muitos irmãos e a história de vida dos irmãos, mas eu tenho certeza que aqui no nosso meio há sofrimento. Há pessoas a sofrer, pessoas que podem ter familiares e amigos doentes, pessoas que eventualmente já tiveram que lidar com a morte, pessoas que lidam com a doença dos filhos e com tantos outros males. Para aqueles que são céticos, que se dizem ateus ou que se recusam a acreditar em Deus, este é um porto seguro onde podem abrigar a sua descrença. Acreditam que este tema, o tema do mal, fornece evidências suficientes para apoiar a sua atitude rebelde para com Deus, ou mesmo afirmar que Ele não existe ou que Ele não se importa com o ser humano. Agora, o que é mais triste é que, infelizmente, muitos crentes, ou muitas pessoas que se dizem crentes, também pensam assim. Por não conseguirem dar resposta ao problema do mal, simplesmente fogem. E muitas vezes adotam doutrinas estranhas. Doutrinas essas que defendem que o mal não existe, ou que a culpa simplesmente é de Adão, mas não conseguem, na realidade, fornecer uma evidência válida que justifique o porquê do mal existir. E, acima de tudo, de provar tanto para si mesmos como para os outros que Deus realmente é amor, apesar do mal existir, e que Ele domina sobre todas as coisas, e que a Bíblia, sim, a Bíblia tem respostas para esse flagelo. Então, irmãos, nesta manhã iremos abordar este problema. Não é o meu intuito resolver a problemática, mas também não quero apenas fornecer informações, digamos que académicas. Dizer o que é o mal, de onde é que veio, como é que aconteceu. O meu propósito maior é dar lições práticas que nos ajudam a evitar o mal e também a combatê-lo e a saber posicionar-nos como crentes perante esse problema. E, irmãos, quando eu falo do mal, eu não estou a falar de uma coisa abstrata, aquilo, o mal. Não, é coisas práticas, coisas evidentes. Já vamos definir o mal e os irmãos irão perceber o que é que eu quero dizer com isso. Então eu vou dividir a nossa mensagem em 2 momentos. Um primeiro momento em que abordaremos teoricamente o mal e um segundo momento onde iremos abordar lições práticas para que nós realmente possamos nos posicionar como crentes perante este tema. Então chegamos ao nosso primeiro ponto. O que é o mal? O que é isso do mal que nós tanto falamos? É impossível para nós falar do mal sem primeiro definir o que é. Ou como diria o falecido teólogo R.C. Sproul, o que não é. Mas vocês podem perguntar, como assim o que não é? É exatamente isso. O mal não é algo que tenha uma existência física em si. O mal não é uma entidade. Antes, o mal é a ausência de alguma coisa. É a manifestação de ausência de algo. Neste caso concreto, do bem. Mas para entenderem melhor o que eu quero dizer com isso, pensem na escuridão. A escuridão não é nada
para além da ausência de luz. Assim também é o mal. O mal não é nada em si. O mal é apenas a ausência ou a corrupção do bem. Essa é a definição que eu proponho para o mal nesta manhã. A ausência ou a corrupção do bem. Irmãos, podemos dividir o mal em várias categorias. Existe o mal natural, existe o mal moral, existe o mal sobrenatural, existe também o mal eterno, mas nesta manhã focarei dois aspectos do mal, ou duas categorias do mal, digamos assim, que são aquelas que, acredito, estão normalmente mais presentes entre nós. Primeiro, o mal natural. O mal natural é impessoal, é externo, é físico, é temporal. Irmãos, são as doenças, são as catástrofes, são os desastres. Desde as mais pequenas bactérias que existem no mundo, aos tsunamis e tudo o que está pelo meio. Todo o mundo natural é incessantemente afetado por coisas más. Vivemos à mercê de uma criação decaída. Vivemos à mercê da corrupção física, que é evidente para nós até no nosso próprio processo de envelhecimento. Como eu vos disse, eu conheço o Luís e a Elia há muito tempo. Posso dizer que o Luís está muito bem conservado. Mas não é o mesmo homem de há muitos anos atrás. Para entenderem que o nosso próprio processo de envelhecimento também tem evidências disso, porque vivemos numa criação decaída. Os fogos de Pedrógão que eu referi no início são um exemplo bem próximo da nossa realidade, do que significa o mal natural. Mas, irmãos, existe também o mal moral. O mal moral é impessoal. Desculpem, se o mal natural é impessoal, é exterior a nós, o mal moral, esse é pessoal. Está dentro de nós, é interno, é espiritual, é a maldade, é a transgressão, ou como nós bem conhecemos, é o pecado. Ele domina a vida da humanidade. Reparemos o que Paulo diz em Romanos 3:10. Paulo diz que não há um justo, nem um sequer. Para que entendamos essa afirmação de Paulo, precisamos entender o contexto da passagem. E neste contexto, Paulo está a falar tanto para judeus como para gentios. E a dizer que eles estão debaixo da lei do pecado e está a enfatizar a necessidade de salvação através da pessoa de Jesus Cristo. Portanto, essa passagem reflete a teologia paulina sobre a condição humana. A ênfase, irmãos, não está em declarar que alguém ou que ninguém é perfeitamente justo, mas em destacar a necessidade de salvação pela graça através de Jesus Cristo. Irmãos, o conceito do mal é muito importante no desenrolar da nossa argumentação nesta manhã. Aliás, deste conceito do mal, que é a ausência ou a corrupção do bem, eu queria tirar uma primeira, não diria lição, mas uma primeira declaração enfática para que fique a buzinar na nossa mente, não só ao longo desta manhã, mas no decorrer da nossa vida. A essência da definição do mal prova claramente que Deus não foi e nunca poderá ser considerado o seu autor. E eu passo a explicar. Se o mal é a ausência ou a corrupção do bem, Deus nunca poderia ser o seu perpetrador ou autor material, porque isto violaria o seu caráter, aquilo que ele é. E o que é que Deus é, irmãos? Vejamos o que é que nos diz Tiago, no capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variações ou sombra de mudança. No contexto imediato deste versículo, Tiago está a falar sobre como Deus é a fonte de todas as coisas boas e perfeitas. Ele destaca que Deus é constante, imutável, ao contrário das coisas que podem mudar. O versículo enfatiza a natureza constante e confiável de Deus, como aquele que provê todas as dádivas e bênçãos. E mais, o verso faz parte de uma secção mais ampla, onde Tiago aborda as tentações e os desafios que as pessoas enfrentam na vida e onde encoraja os seus leitores a não culparem Deus pelas tentações, pois Deus não é a fonte do mal. Pelo contrário, Deus é a fonte de coisas boas e perfeitas e Ele é digno de confiança. Salmos 105. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Portanto, irmãos, a essência da definição do mal prova claramente que Deus não foi e nunca poderá ser considerado o seu autor. Agora, irmãos, com isto em mente, é impossível então evitar que nós questionemos: onde é que está Deus no meio de tanto mal? Como defender Deus perante o problema do mal? Ele que já vimos que é perfeito.
Esta pergunta nos condiz aquilo que é conhecido teologicamente como teodiceia, que não é mais do que uma forma de defender a justiça de Deus perante a questão do mal. Sabem, irmãos, infelizmente, a problemática do mal para nós que acreditamos em Cristo, nós que somos salvos pelo Senhor, está ligada à falta de conhecimento de quem Deus é. E Ele nos dá essa resposta na sua palavra, que nos revela, a palavra de Deus nos revela o propósito e a razão para a existência do mal. Irmãos, nós temos a tendência de colocar Deus ao nosso nível. E por isso nós, por vezes, achamos que Deus é egoísta, que Ele é caprichoso, e nós ignoramos que é o próprio Deus quem resolve o problema do mal. Como nós iremos ver dentro de instantes. Estou a tentar ver o relógio para não me perder na hora. Os liberais dizem que Deus não conhece o futuro, portanto Deus não sabia que o mal iria ocorrer. Outros, como os arminianos, dizem que o livre-arbítrio do homem é responsável pelo mal. Logo, Deus, que é bondoso e deu ao homem liberdade para agir como quer, não pode fazer nada a respeito do mal. As pessoas, e nós temos essa tendência, eu admito que já o fiz em conversas com colegas ou com pessoas com quem eu debato muitas vezes questões teológicas. Nós tentamos tirar Deus da equação do mal, tentando livrá-lo de dizer, não, Deus não tem nada a ver com o mal, no sentido de controlar as coisas. Atenção, como já vimos, Deus não é o autor e nunca poderia ser o autor do mal. Mas estas posições limitam a soberania de Deus sobre todas as coisas. Irmãos, vamos ver quem é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. O Deus da Bíblia é o verdadeiro e único Deus. E Ele é o Deus que as Escrituras dizem que Ele é. Portanto, as Escrituras são a sua própria autorrevelação. Reparem, Deus é todo-poderoso, Ele é omnisciente, Ele é bom, Ele é amoroso, Ele é santo. Ele é soberano e controla absolutamente tudo. Não há nada que exista, ocorra ou venha a ocorrer que não esteja debaixo do seu controle. Em 1 Crónicas, eu tinha posto estes versículos numa pen para se projetar, esqueci-me de dar a pen a quem é responsável, portanto, perdoem-me por isso. Mas em 1 Crónicas 29, 11 e 12, é afirmado que Deus é o dono de tudo, nos céus e na terra, e Ele reina supremamente sobre tudo. Salmos 115, 3 destaca que Deus está no céu e age de acordo com a sua vontade. Daniel 4,35 ressalta que Deus age conforme a sua vontade, tanto no céu quanto na terra, e ninguém pode questionar ou deter as suas ações. Irmãos, as Escrituras afirmam claramente a soberania de Deus. Essa soberania é absoluta, é infinita e é irresistível. Deus tem o direito de governar o universo que Ele fez e Ele assim o faz. O seu direito é como se fosse o direito do oleiro sobre o barro. Ele pode moldar esse barro na forma que quiser. Deus não está sobre nenhuma lei fora de si mesmo. Ele não tem influências externas. Ele é uma lei para si mesmo, sem obrigação de prestar contas para ninguém. Deuteronômio 32, 39 declara que Deus é o único que dá vida e causa a morte, não havendo ninguém capaz de resistir à sua mão. Êxodo 4, 11 destaca a autoridade de Deus sobre todas as capacidades humanas, inclusive as limitações físicas. Irmãos, 2 Reis até relata 2 Reis 17, 25, relata um acontecimento onde Deus enviou leões para lidar com uma situação. Podíamos passar aqui a manhã toda, irmãos, a citar versículos que demonstram a soberania total de Deus sobre tudo e todos. Contudo, com os versículos que eu já citei, com aquilo que já acabamos de ver, e não se espantem, não é heresia nenhuma o que eu vou dizer. O mal existe, irmãos, porque Deus quis que o mal existisse. O mal existe porque foi da vontade de Deus que ele viesse a existir. Ele não é o autor, mas ele quis. Ele é soberano sobre tudo. E nem o mal escapa ao controle soberano do Senhor. O mal existe porque Deus quis. Nós não podemos ter medo de afirmar. Deus quis que o mal existisse. Está nos seus propósitos. Atenção, irmãos, eu volto a referir. Ele não o criou. Ele não podia. Deus é santo, 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 como aquele hino que nós cantamos. Mas Ele não impediu o mal de acontecer. O mal aconteceu numa rebelião contra Ele, mas Ele quis
e ordenou que acontecesse. Na verdade, se nós estudarmos a Bíblia com atenção, podemos ver várias maneiras pelas quais Deus usa coisas más, o mal natural, o mal moral, o mal sobrenatural, para os seus próprios fins. Até mesmo o mal eterno, às vezes para trazer medo, terror e convicção sobre os não regenerados, às vezes para trazer castigo e disciplina sobre o seu povo, às vezes para humilhá-los. Nós temos diversos exemplos. Eu sempre recordo da minha própria vida e conversão. Eu vim a Cristo com medo do inferno. Eu lembro-me sempre quando aquele pastor começou a pregar sobre o inferno, o lugar que o inferno era e que Jesus Cristo era o único meio de nos livrar daquele sítio. Eu vim a Cristo com medo do inferno e eu dou graças a Deus por isso. Nós agora, irmãos, aqui temos de recordar o Salmo 5:4. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na maldade e nenhum mal habita em ti. O mal existe, Deus existe, o Deus da Bíblia existe e Ele é absolutamente soberano sobre tudo. Portanto, Deus quer que o mal exista, mas sem ser mau. Deus não quer que o mal exista porque Ele é mau. E esse salmo deixa isso muito claro. Ele é luz, obrigado, e nele não há o que, irmãos, não há escuridão nenhuma. Deus quer que o mal exista. Mas acima de tudo, irmãos, Deus permite o mal para a sua própria glória. Esse é o propósito do mal. Para a própria glória do Senhor. A confissão do Westminster resume tudo em relação a este ponto que eu estive aqui a explicar. Deus, desde toda a eternidade, pelo mais sábio e santo conselho da sua própria vontade, livremente e imutavelmente ordenou o que quer que viesse a acontecer. Contudo, assim, nem Deus é o autor do pecado, nem é oferecida violência à vontade das criaturas, nem é tirada a liberdade ou contingência de causas de segunda mão. O pecado procede somente da criatura e não de Deus, que, sendo santíssimo e justo, não pode ser o autor e aprovador do pecado. E tudo o que Deus decreta e providencialmente realiza é para o louvor da sua glória. Amém. Irmãos, então, isto nos traz a uma outra pergunta. Quando é que o mal surgiu e quem foi ou quem foram os seus autores? Agora, o surgimento do mal irei dividir também em dois momentos. O primeiro momento, nós sabemos que foi nos céus. O mal aconteceu nos céus, com uma rebelião de Satanás e dos seus anjos. Nós não podemos, novamente, irmãos, ter medo de afirmar isso. É o que a Bíblia nos conta. Satanás liderou uma rebelião contra Deus e, juntamente com outros membros do exército celestial, caiu em pecado, tendo dado origem ao mal. Irmãos, eu não me vou deter muito neste ponto. Nós temos o relato do mal em Ezequiel, da queda de Satanás em Ezequiel 28, do versículo 11 a 15, se quiserem apontar para ver mais tarde. Também está em Isaías 14, do versículo 12 ao versículo 15. E porquê é que eu não me vou deter muito nessa primeira origem do mal, digamos assim? Porque são relatos, digamos que vagos. Parece que Deus, e nós temos de saber ler as entrelinhas, Deus não está muito interessado em que nós saibamos os detalhes daquilo que aconteceu ali no céu. Aquilo é outra esfera. Para a nossa esfera, nós vamos analisar os versículos que nós lemos em Gênesis 3. Deus nos diz, sim, aconteceu no céu com Satanás, que se rebelou e caíram, mas se forem a ver, nós não temos mais detalhes sobre isso. Deus já nos deu aquilo que precisávamos saber. A partir de Gênesis 3 é que sim, há lições para nós, porque ali, neste relato, o mal entra na nossa esfera. Então nós temos que olhar para estes versículos com cuidado e analisar para poder retirar as devidas lições. Mas nós devemos lembrar-nos só de Deuteronômio 29, 29. É um discurso de Moisés sobre a aliança e a importância de seguir a lei de Deus, enquanto reconhece que existem aspectos que pertencem exclusivamente a Deus. E esse princípio é igual para nós. Há coisas que Deus decidiu que ficassem na sua esfera. E a origem do mal na esfera celestial parece ser uma dessas coisas. Porque Deus só nos dá pequenas pistas do que aconteceu. E a nós cabe analisar o mal na nossa esfera para retirarmos as devidas lições e, irmãos, dessa maneira, sabermos posicionar e evitar o mal.
Isto então nos conduz ao nosso segundo ponto, da origem do mal. É aqui que eu me quero deter com um pouco mais de detalhe. O segundo momento nos é relatado aqui em Gênesis 3, onde nós lemos no início. E aqui nós temos uma mudança radical em relação ao nível de detalhe. Se levarmos em conta o primeiro momento que relata a queda de Satanás. Fica agora claro que Deus quer que nós saibamos como o mal entrou na nossa esfera, como se deu a tentação, como se deu o ato, quais foram as consequências e como o mal um dia será eliminado para sempre. Este relato traz para nós imensas lições práticas, às quais nós devemos colocar o nosso foco e atenção. Irmãos, a primeira lição nesta manhã, a estrutura e a forma como Moisés, que é o autor de Gênesis, conta a história da entrada do mal no mundo, através do pecado, sugere uma conexão entre a inação do homem, quando digo homem estou a falar de Adão, e as suas responsabilidades com a introdução do mal na narrativa. Ao usar a conjunção mas, como começa o capítulo 3, no versículo 1, mas a serpente, quando Moisés usa essa conjunção, após o último versículo do capítulo 2, ele estabelece uma ligação direta e causal entre os eventos. Essa conjunção indica uma mudança significativa na narrativa e nos prepara para o desenvolvimento subsequente da história. Reparem que no último verso do capítulo 2, somos informados de que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Essa afirmação transmite um estado de inocência e pureza antes da queda, indicando que eles viviam em harmonia com a criação e com Deus. Eles não tinham noção do mal ou de culpa, pois ainda não haviam desobedecido ao mandamento divino de não comer do fruto, não é? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, Adão estava presente quando a serpente abordou Eva. E ele não interveio ou assumiu a responsabilidade de protegê-la ou corrigi-la. Essa falha de Adão no seu papel de liderança e de proteção pode claramente ser vista como uma contribuição para a queda de ambos. E, de facto, Deus responsabiliza-o, Adão, pela queda, como vocês bem sabem. Essa estrutura narrativa, então, enfatiza a importância da ação responsável e vigilante do homem diante do mal e da tentação. A história destaca que o pecado entrou no mundo não apenas por causa da influência externa da serpente, mas também pela escolha humana de desobedecer ao mandamento de Deus e não exercer a sua responsabilidade de liderança e proteção. Irmãos, o que é que eu pretendo dizer com isto? Que mais do que meditar na forma como Satanás caiu, Deus pretende que meditemos em como Adão e Eva e, consequentemente, toda a humanidade caíram. E aqui temos então o nosso primeiro ponto de destaque, que nós não podemos ignorar de forma nenhuma. Eu tenho a certeza que já abordaram esse tema aqui na igreja. Tenho a certeza que é um tema bem presente nas vossas mentes. Mas agora falo diretamente para os maridos desta congregação. Para os homens aqui presentes, os chefes de família. Nós não podemos nos deixar enganar. Assim como Adão distraiu-se e deixou passar o mal. E como eu vos disse, eu não estou a falar do mal numa esfera abstrata. Estou a falar da ausência do bem, da corrupção do bem. Isso pode acontecer na nossa família. Por isso eu pergunto a todos nós, homens, aqui nesta manhã presente, o que é que nós temos feito para proteger a nossa esposa e os nossos filhos? Nós temos tomado a nossa responsabilidade de amar a nossa família, amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja? Ou a nossa esposa é uma espécie de canal que Satanás usa para trazer o mal? Irmãos, eu não estou a inventar nada. Vejam as consequências da inação de Adão. Chegou até nós milhares de anos depois. Nós vivemos num mundo caído, onde nós vemos todo o tipo de atrocidades e de males naturais como os que eu referi no início, devido a essa atitude pouco responsável de Adão. Agora, eu sempre, quando estava a preparar esta mensagem, Deus tocou o meu coração. Porquê? Porque é um ponto que me diz muito pessoalmente. Irmãos, a minha esposa, quando nasceu o nosso filho do meio, passou muito mal. Ela quase que morreu no parto. Esteve internada nos cuidados intensivos por vários dias. E esse evento como que causou
um bloqueio mental, um certo medo. E é normal, é natural, no coração da minha esposa. Os órgãos dela começaram a falir. Ela esteve ali entre a vida e a morte. Foi um tempo muito duro, muito difícil para nós, principalmente para ela ali naquela situação. O próprio Júnior também ficou mal, teve que ficar nos cuidados intensivos também. E isso bloqueou a mente da Jara. Durante 6 anos, foi quando nasceu a última que está aí a gritar, nós estivemos a trabalhar o medo no coração da Jara. Nós estivemos a usar a Bíblia para tentar desbloquear mentalmente o medo que ficou, porque isso também é pecaminoso. Nós estamos a pôr na nossa esfera a responsabilidade que é do Senhor. E a minha esposa disse-me, Davi, eu agora sinto-me preparada. Aquele medo, aquele bloqueio passou. Já podemos avançar, porque nós queremos ter mais filhos. Nós queríamos continuar a dar irmãos aos que já tínhamos. E eu disse, ok, Jara, se tu te sentes preparada, se tu te sentes bem, avancemos. E nós avançamos. E pela graça de Deus, não é à toa que ela se chama dádiva, porque ela realmente foi uma dádiva para nós depois de tudo o que aconteceu com a Jara. Mas quando a dádiva nasceu, as coisas também não ficaram bem. Mas desta vez de uma esfera diferente. Não foi algo físico. Mentalmente a minha esposa continuava bloqueada. E eu não estive atento, irmãos. Eu não pude perceber. Eu não pude liderar. Eu fui um Adão desta vida, digamos assim. Eu não vi os sinais na minha esposa que ela precisava da palavra. Que ela precisava de ser instruída. Que ela precisava de ver o que é que Deus diz. Que Deus está no controle. Que o nosso Deus é soberano, como nós acabamos de ver. E devido ao facto de eu não estar atento à minha esposa, à minha família, desde há 1 ano até aqui, ainda não passou. E sinceramente não sei se algum dia irá passar a 100%. A mente da Jara continua confusa. Houve momentos difíceis para nós, em que eu tive que recorrer ao hospital para que a fizessem dormir. Porque essa situação toda não estava desbloqueada na mente dela. Eu deixei que a minha esposa fosse um canal do mal. Eu não estou a dizer o mal num sentido abstrato. Estou a dizer que eu, se calhar, como homem, devia tomar a minha responsabilidade de poder fazer aquilo que Deus diz que eu tenho que fazer, que é cuidar biblicamente da minha esposa. E eu conto esta história não para que tenham piedade ou pena, mas para que nós, homens, possamos ver a importância de cuidarmos da nossa esposa, de todos os dias irmos lá com a Bíblia, abrir a Bíblia, estudar a Bíblia, instruir os filhos, pôr a nossa casa sob a proteção da palavra de Deus, para que não chegue o mal, para que não chegue o inimigo e desvie os nossos filhos, desvie a nossa esposa por causa da nossa falta de liderança. É uma lição prática e muito importante, principalmente para nós homens a quem Deus definiu o papel de provedor da sua palavra em casa. Portanto, irmãos, homens, eu sei bem daquilo que falo. Nós, como homens, a nossa prioridade é a nossa casa. São as nossas esposas e depois os filhos. Eu distraí-me com muita coisa, com o trabalho, com o seminário, com muita coisa. E eu não vi sinais de que a minha esposa precisava de mim, da minha instrução, precisava da palavra de Deus, para retirar o medo que tanto tempo depois está a mexer com a cabeça dela de uma forma que eu nunca pensei que pudesse ver. Irmãos, homens, nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Reparem o que é que diz Efésios 5, 25, 26 e depois do versículo 28 ao 29. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja. Neste trecho, então, Paulo destaca as responsabilidades dos maridos de amar as suas esposas, como Cristo amou a igreja, dando-se a si mesmo por ela. Isso implica sacrifício, cuidado e busca pela santificação da esposa. Uma liderança amorosa e cuidadosa, modelada após o exemplo de Cristo. Essa responsabilidade envolve ouvir, apoiar, nutrir e proteger a esposa
e, consequentemente, a família toda, assim como Cristo faz com a sua igreja. Mas há mais lições para nós, irmãos, nesta manhã. No relato de Gênesis 3, nós vemos que a tentação que levou à queda da humanidade e consequente entrada do mal na nossa esfera está diretamente relacionada à busca pelo conhecimento que dá poder. A serpente enganou Eva, dizendo que ao comer do fruto proibido, ela seria como Deus, sabendo o bem e o mal, como vemos no versículo 5 de Gênesis 3. Irmãos, a palavra hebraica para conhecer é uma palavra estranha que eu não vou pronunciar aqui. Um particípio plural masculino que tem um significado ambíguo, mas que neste caso pode ser traduzido como: vocês serão como os seres divinos, conhecedores do bem e do mal. A serpente faz com que Deus pareça que está a restringir a humanidade plena de Adão e de Eva. Então Eva toma a decisão de dar prioridade aos valores pragmáticos, à aparência estética e aos desejos acima da palavra de Deus. Agora, irmãos, essa busca pelo conhecimento e poder que se assemelha ao divino foi o que seduziu Eva a desobedecer a Deus. E foi o que fez Adão também tomar da árvore. Nós não podemos aqui cair em romantismos, porque há quem diga que Adão tomou da árvore por amor a Eva. Eva já tomou da árvore, ela caiu, vai ficar sozinha, então eu por amor também vou tomar da árvore para que eu possa acompanhar a minha esposa. Não acredito que seja esse o relato. E se forem analisar a passagem, não é isto que a passagem nos diz. Adão, eu acredito, irmãos, estava ao pé da sua esposa, literalmente ao pé de Eva. Ele certamente ouviu a serpente a falar com Eva. E ele também foi tomado pelo desejo de conhecer como Deus. Ele tanto fez isso por amor, que quando Deus o confrontou, qual foi a primeira coisa que Adão disse? Foi a esposa que tu me deste. Se tivesse sido por amor, seria essa a resposta de Adão quando Deus lhe confrontou? Ele pôs todas as culpas em Eva. É uma bela demonstração de amor, não é? Porque foi ela, não fui eu. Não, irmãos. Adão estava ao pé. Adão ouviu e Adão não fez nada. Ele também foi tomado pelo desejo, por esse desejo de conhecimento e poder. Irmãos, Armstrong, um teólogo, afirma o seguinte: o que Adão e Eva buscavam na árvore do conhecimento não era o conhecimento filosófico ou científico tão desejado pelos gregos da altura, mas conhecimento prático que lhes daria bênção e satisfação. Ou seja, eles não estavam à procura de mais informação, mas eles estavam com fome de poder. Fome que vem do conhecimento. Conhecimento esse que tem potencial para o mal. Reparem que quando o texto afirma no versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, aquilo que é bom já não está radicado no que Deus diz que intensifica a vida, mas no que a pessoa pensa ser desejável para elevar a vida. Eles distorceram o bom para o que é mau. A essência do pecado não foi somente a desobediência em si a um mandamento de Deus. O pecado original é muito mais profundo do que isso. Na verdade, ele implica uma mudança radical na cosmovisão, na forma como o homem vê o mundo. Entre as duas posições expostas em Gênesis 3, o homem escolheu a cosmovisão da serpente. Adão e Eva enfrentaram uma escolha clara. Acreditariam na palavra de Deus, que representava a autoridade do próprio Deus, ou elevariam a sua própria razão para cima ou para além da palavra de Deus. Quem seria a autoridade final? Deus ou os homens? Irmãos, os resultados do primeiro pecado se manifestaram imediatamente na vida de Adão e de Eva. Primeiro, a natureza tornou-se totalmente depravada. Foi corrompida. Isto não significa que o ser humano se tornou tão mau quanto possa ser, mas que todas as partes da natureza humana sofreram os danos do pecado. A mente, a vontade, as emoções e até o próprio corpo. Nas Escrituras, o orgulho é o pecado mais abominável. O pecado dos anjos caídos foi justamente o orgulho, ao quererem viver de forma autónoma do Senhor. Na narrativa da queda, a serpente despertou o orgulho no coração de Eva e de Adão, ao sugerir que eles poderiam tornar-se divinos. E por causa do primeiro pecado dos anjos caídos e do pecado do representante da raça humana,
A natureza foi infectada pelo orgulho. Irmãos, gostaria que refletissem comigo no fluxo lógico que as Escrituras nos oferecem e que comprovam este facto. Essa sede de poder e ambição. Reparem, a ambição de Satanás em se elevar para cima da sua posição designada e igualar-se a Deus, revela essa característica fundamental do mal. A busca desenfreada pelo poder, autoridade e autonomia. Essa busca pode ser vista como um fio condutor que percorre toda a história bíblica e está ligada à entrada do mal desde Gênesis 3. Reparem, começou com Satanás. Satanás quis elevar-se. Foi assim com Adão e Eva, como já vimos. Foi assim na Torre de Babel. Foi assim com a história de Nabucodonosor. Foi assim que Satanás tentou, irmãos, passa a expressão, o próprio Jesus no deserto. O que é que Satanás ofereceu a Cristo ali quando ele tentou no deserto? Poder. Se tu me adorares, terás isto. Se tu me adorares, terás aquilo. Se te puseres de joelhos perante mim, vou-te dar isto tudo. Satanás usou essa sede de poder para tentar o nosso próprio Deus. Reparem, várias potências europeias, Portugal incluído, estabeleceram impérios coloniais com esse pressuposto. A sede de poder, essa vontade de ter, esse orgulho de ser maior do que aquilo que foram designados a ser. Irmãos, eu nem queria falar deste ponto, mas tenho de falar. Em Portugal, neste momento, nós vivemos uma situação sociopolítica que é derivada desse ponto. Todos querem poder e dinheiro e mais orgulho, ser mais elevados do que aquilo que foram destinados a ser. Tanta na nossa esfera política, tantos homens presos, uma vergonha para Portugal. Porquê? Por causa desse desejo de poder, desse orgulho, dessa vontade de ter, de querer ter mais e mais e mais. Isto tem a sua origem desde o Éden. Portanto, irmãos, o que é que eu quero dizer com isto? E qual é a lição para nós, prática, em relação a isto? Atenção a esse desejo e essa sede de poder. Atenção à vontade que nós às vezes temos de enriquecimento rápido. Por vezes jogando no Euromilhões. Por vezes no trabalho fazendo algo que nós não deveríamos fazer. Enganando patrões, ou empregados, ou até mesmo clientes. Atenção, irmãos, às nossas redes sociais. Muitas vezes nas redes sociais nós queremos poder, nós queremos fama, nós queremos orgulho, nós queremos essa sede que dominou Adão e Eva e que os levou a cair. O mal, e atenção, volto a referir, não é um mal abstrato, mas é a corrupção do bem, entra por aí. Foi um dos aspectos que o diabo usou e foi um dos aspectos que atraiu os homens. E hoje em dia não mudou. Se vocês são como eu, um pecador totalmente corrupto, nós sabemos honestamente que nós temos esse desejo. Nós, por vezes, queremos mais e mais. Nós queremos aquela atenção, aquele orgulho. Ter mais dinheiro. Não que seja necessariamente errado, mas quando esse desejo nos consome, está aberta a porta para que o mal faça moça, passa a expressão nas nossas vidas, como nós vimos que fez na vida do primeiro casal, que se estendeu até nós. Irmãos, atenção. Atenção às intenções do coração. Ele tem corrompido muita gente, muitos poderosos, e nós temos muitos exemplos. Atenção, irmãos, aquelas igrejas e pregadores que só focam no eu. Porquê é que vocês acham que essas congregações, e eu não posso ter medo de dizer, como a IURD, Igreja Mundial do Poder de Deus, essas igrejas pentecostais que estão por aí, porquê é que vocês acham que têm salões que são 10 vezes maior do que o vosso e do que o nosso ali no Miratejo? O que é que eles oferecem às pessoas? O que é que nós ouvimos por aí? Vem a Deus, tu vais ter isto e aquilo. Parece que eu já ouvi esta história num deserto qualquer. Testemunho de irmãos. Nós ouvimos testemunhos, não é? Pessoas a dizer, eu antes era um pecador corrompido, mas pela graça de Deus fui salvo e hoje sigo a minha vida conforme a Bíblia. Não, nós ouvimos, eu tinha uma clínica, vendi uma clínica, passei a ter 2, vendi as 2, dei tudo ao Senhor e passei a ter 50, depois passei a ser 100, hoje sou um multimilionário. É o que nós ouvimos. Porquê? Porque estas igrejas, estas dominações, estes pregadores oferecem aquilo que nós queremos ouvir. Sede, desejo, poder, o mal em si. Irmãos, e eu digo isto, e infelizmente tenho que o dizer, porque eu sei que há
há muita gente no nosso meio cristão que deixa-se levar por estas coisas, que passa a vida a ouvir estes homens, estes famosos no YouTube, na internet, que seguem as tendências das redes sociais, mas não olham para a Bíblia, não analisam a Bíblia e não veem o mal que advém daí. Portanto, cuidado, irmãos. Cuidado com esta estratégia. Esta estratégia foi usada pelo inimigo, trouxe o mal e ainda continua a ser usada e, infelizmente, a corromper muitos de nós. Que não seja o nosso caso. Que nós possamos retirar esta lição prática. A lição central, irmãos, e vejam a diferença daquilo que deve ser o nosso comportamento. É a importância da humildade e da submissão à vontade de Deus. O mal muitas vezes se manifesta quando nós buscamos o nosso próprio poder e vontade em vez de confiar em Deus e seguir os seus caminhos. Os cristãos são chamados a seguir o exemplo de Cristo, que se humilhou e obedeceu até a morte na cruz. Neste contexto, o apóstolo Paulo exorta os filipenses a adotarem a mesma atitude humilde que Cristo demonstrou. Ele enfatiza a importância de cuidar dos interesses dos outros, agindo com humildade e considerando os outros como superiores. O exemplo supremo de humildade, irmãos, é o próprio Senhor Jesus Cristo, que, sendo Deus, escolheu se esvaziar da sua própria glória divina e se tornar um servo humano. Ele se humilhou até a morte na cruz, obedecendo ao plano redentor de Deus. A humildade de Cristo é um modelo a ser seguido por nós. Irmãos, atenção a essa sede de poder. O mal entra por aí. E novamente digo, não é um mal abstrato, aquele mal que uma pessoa pensa o mal. É um mal concreto, que corrompe o bem que vem de Deus, consequentemente nos leva para longe de Deus, que é um sítio onde nós certamente não queremos estar. Agora, antes de passarmos para o nosso último ponto nesta manhã, para terminarmos o nosso tempo, permitam-me dizer-vos que este ponto que eu acabei de referir, essa sede desenfreada pelo poder, é outra prova de que Deus nunca poderia ser o autor do mal. Irmãos, existe alguém mais poderoso do que Deus? Reparem o que diz Apocalipse 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. Irmãos, não existe ninguém mais poderoso que Deus. Portanto, se o mal é uma busca incessante pelo máximo poder e conhecimento, Deus nunca poderia perpetrá-lo, porque Ele próprio é o máximo poder e autoridade. Portanto, é impossível que Deus seja considerado o autor do mal, porque seria um paradoxo impossível de resolver, porque Ele já representa o topo do poder e de total autoridade. Agora, irmãos, nós não podíamos terminar este tempo aqui sem uma última lição prática sobre o mal que também podemos extrair de Gênesis 3. Trata-se do versículo 15 e eu vou ler. Gênesis 3, 15. Diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, esta, quiçá, é a lição mais importante, que apela a uma decisão prática que poderá ou livrar-te do mal para sempre ou condenar-te ao mal para sempre. Lembram-se, no início do nosso tempo eu disse que eu queria focar mais na solução do que no problema em si. Era isto que eu me referia. No versículo 15 de Gênesis 3, irmãos, nós encontramos o proto-evangelho, ou seja, simplesmente o primeiro evangelho, pois contém uma profecia sobre a vitória futura de Cristo sobre o mal. No meio do relato da maldição, da entrada do pecado no mundo, da corrupção de tudo aquilo que Deus tinha feito de forma perfeita, que no final Ele disse que era muito bom, Deus nos dá então um relato sobre a futura vitória de Cristo sobre o mal. Deus nos traz uma esperança, uma mensagem de esperança, que é Cristo. O verbo que foi traduzido como ferirá neste versículo tem um significado literal de esmagar ou demolir. Esse verbo sugere um ato decisivo e fatal.
Irmãos, o esmagamento da cabeça da descendência da serpente representa uma derrota total. Essa narrativa simbólica ilustra de maneira impressionante a obra redentora do Senhor Jesus Cristo na cruz. Como é declarado no livro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5, que dizem o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, na crucificação, o Senhor Jesus suportou as consequências do nosso pecado, ou dos nossos pecados. Ali Ele realizou a nossa expiação através do princípio de substituição, carregando o julgamento divino em lugar do pecador. A cruz representou a derrota final da influência maligna simbolizada pela serpente e a vitória total da descendência da mulher. Esta vitória ainda guarda o seu cumprimento final do plano eterno de Deus, quando o Messias retornar à terra em poder e grande glória, ocupando o trono de Davi como o último Adão. Irmãos, nesta manhã, nós devemos sair daqui com a convicção de que o problema do mal tem solução. O problema do mal tem solução. E esta solução é Cristo. Nós podemos ter consolo agora de tudo aquilo que nós possamos estar a sofrer, de tudo aquilo que inquieta o nosso coração, de tudo aquilo que tenta tirar a nossa paz e levar-nos para longe de Deus. No último ano, muitas vezes, a minha cabeça tem-me levado a tentar questionar Deus do porquê da minha esposa estar assim. Porquê tanto sofrimento, Senhor? Mas Deus me tem feito colocar a minha esperança em Cristo. O nosso consolo está nele. Podemos ter consolo quando colocamos os nossos olhos na redenção futura e plena em Cristo. As dores de agora tornam-se pequenas. A melhor resposta é viver uma vida escatológica, com os olhos postos no futuro. Por agora, nós vamos aprendendo com as experiências. Nós vamos sendo moldados pelo Senhor. Nós vamos usando estas experiências para ajudar outros, para usar, para que outros vejam o agir de Deus e, quem sabe, vir a Cristo. E nós colocamos a esperança, a nossa esperança, no nosso Salvador. Assim, e eu faço esta pergunta de forma genuína, porque eu não conheço todos os que estão aqui, nem a vossa realidade. Eu tenho uma questão, a questão fundamental é a seguinte: de que lado tu estás? Tu estás do lado daqueles que vencem? Tu estás do lado daqueles que perdem? E é um vencer eterno, e é um perder eterno. Amigo e irmão, nesta manhã Deus convida-te a vir a Cristo, a arrepender-te dos teus pecados e a confiar em Cristo como o único que te pode redimir e dar vitória total sobre o mal. Em Mateus 11, 28, nós lemos o seguinte: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Um versículo tão atual perante o nosso cenário mundial, perante o cenário aqui de Portugal, levando ao nosso contexto, em que nós vemos tanta coisa, tanto sofrimento, tanto mal, tanto desespero, tanta falta de esperança. Nesse contexto, no contexto desse versículo, Jesus estava falando a uma multidão e oferecendo conforto àqueles que estavam enfrentando dificuldades, fardos pesados, preocupações da vida. Ele os convidou a se aproximarem dele para encontrar descanso e alívio das suas aflições. Esta passagem é um convite para confiar em Jesus como Salvador e Senhor, buscando descanso espiritual, paz interior, através de um relacionamento com Ele, para a glória de Deus. Irmãos, Cristo é a solução para o mal. Cristo é a solução para o mal. Por isso, aqueles que estão aqui que não têm um relacionamento com o Senhor,
que ainda não convidaram a Cristo, a ajudá-los com as dificuldades da vida, a salvá-los, a retirá-los desse mal. Hoje é o dia. Hoje é o dia, o Senhor está-te a chamar a vir a Ele, para Ele aliviar-te, para Ele dar salvação. Irmãos, apesar de tudo aquilo que nós ouvimos e apesar de tudo aquilo que Deus declara, que a Bíblia declara do Senhor, nós sabemos que ainda há resistência. Há quem resista e há quem ainda ponha Deus em questão, sendo crentes ou não crentes. Eu gostaria de ter o tempo, nós não o temos, por isso eu convido-vos depois em casa, onde for mais conveniente, a lerem Jó, do capítulo 38 ao capítulo 42. É uma resposta cabal de Deus àqueles que ousam questionar quem Ele é. Para terminar o nosso tempo, eu queria ler uma citação de Martim Lutero, quando perguntaram-lhe porque é que Deus criou o homem quando sabia que ele pecaria. E Martim Lutero respondeu: vamos nos manter afastados destas questões abstratas e considerar a vontade de Deus tal como nos foi revelada. Irmãos, o mal existe. Deus quis que o mal existisse. Mas Deus é soberano e domina sobre tudo. Ele nunca perpetrou o mal. E Ele próprio dá e oferece a solução para o mal, que é o Senhor Jesus. Agarremo-nos a esta esperança. Andemos firmes, sem temer. Andemos com os olhos fitos na vitória que já foi proporcionada através de Cristo. Vamos orar. Senhor, estamos gratos pela Tua palavra, Senhor. Estamos gratos das lições que nós conseguimos, Senhor, extrair da Tua palavra, Senhor. Nós Te agradecemos porque, apesar da nossa natureza cruel e pecaminosa, da qual ninguém escapa, Senhor, Tu providenciaste a vitória em Cristo. Tu nos estendeste a mão, Senhor. E Tu nos chamaste para Ti, para a Tua maravilhosa salvação. Não é mérito nosso, é mérito totalmente Teu, Senhor. Pai, eu rogo-Te pelos irmãos aqui na Amadora, Senhor. Eu peço que Tu os possas fortalecer. Tu possas estar com cada um, que todos possam depositar a sua esperança em Cristo. Que todos possam trazer aquilo que os atormenta a Cristo. Todos possam procurar consolo na Tua palavra que nos dá o Teu consolo, Senhor. Sabendo que Tu dominas sobre tudo, Pai. Não permitas que ninguém aqui se desespere, Senhor, com as circunstâncias da vida, Pai. Cuida desses irmãos, cuida desta igreja. Que possa crescer e que esta igreja, Senhor, seja um vínculo através do seu pastor e dos irmãos para que toda esta região saiba quem é Jesus Cristo, saibam a esperança que Cristo providencia. Senhor, cuida de cada um, Pai, e cuida de nós no resto deste dia, que as nossas vidas reflitam Cristo para que outros Te possam ver. Em nome de Jesus. Amém.